sossegar. Pessoal, bom dia. Bem-vindos ao Centro Cultural. Eu sou Deise, a curadora de literatura. Estou aqui com a Yumi, minha assistente. Nós agradecemos a presença de vocês. Esse é o último dia. Nossa, é uma ambivalência de sentimentos, né? Porque, enfim, é uma jornada, né? Uma jornada longa desse ano e do 4º ano consecutivo. Bom, acho que cabem alguns agradecimentos, né? A gente consegue realizar essas atividades todas porque tem muita gente trabalhando com tudo isso, com contratos, com uma série de coisas. Assim, a gente começou a programar isso antes da metade do ano. Então, assim, todos os funcionários da casa, de alguma maneira, participam disso. Então, o meu agradecimento a todos os colegas, agradecimento ao pessoal da Frisson, que faz tudo funcionar aqui para vocês. O Ademilson foi o nosso colaborador, o circuito inteiro, esse ano. Hoje a gente está com o Maurício. Obrigada a vocês dois, viu? O Zé, do registro, junto com o Celso, a Jéssica, né? E as meninas das Libras. Importante as Libras, né? Enfim, eu fiquei pensando, quem leu minimamente o folder e prestou atenção no trabalho delas aqui, algum desses dias, desses 4 anos, né, conseguiu minimamente entender o que estava sendo pedido no Enem. E, pessoal, como sempre, o meu desejo de muito sucesso a vocês, no Enem, no vestibular, na vida, que essa programação ajude vocês a pensarem que literatura é uma ferramenta para o vestibular, sim, mas é muito mais do que isso, né? Por isso que a gente traz esses professores, os professores da USP, porque eu acho que muito mais do que uma aula, é uma vivência que se tem de literatura, né? O trabalho deles é qualificadíssimo, é apaixonante, por isso que também são nossos parceiros de longa data. O professor Yudi está conosco pelo 4º ano seguido, né? E que é isso, né? O meu objetivo, o meu desejo com essa programação é essa, que vocês saiam daqui habilitados para vestibular, é nem o que vocês fizerem, mas, sobretudo, pensando que literatura é uma ferramenta de vida, né, uma linguagem para a gente tentar entender um pouquinho e, quem sabe, intervir um pouquinho na realidade desse país. Tá bom? Então, hoje nós temos Sagarana, do Guimarães Rosa, professora Yudi Rosenbaum, graduada em Psicologia pela PUC São Paulo, mestrado e doutorado em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Atualmente, é professora doutora da USP na área de literatura brasileira. Trabalhou como psicóloga educacional durante 15 anos, atendeu por uma década em clínica psicanalítica. Atua na interface da literatura com a psicanálise, especializando-se em autores do século XX, como Manuel Bandeira, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Autor, entre outros livros, de Manuel Bandeira, Uma Poesia da Ausência, e Metamorfoses do Mal, uma leitura de Clarice Lispector. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Boa palestra. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiro o convite do Centro Cultural, a Deise especialmente, por toda a programação que ela faz aqui como curadora, por toda a dedicação, a atenção que ela tem com o nosso trabalho, e agradecer a presença de vocês. Eu fiquei aqui incumbida com essa missão, eu vou dizer impossível, de em pouco tempo, falar sobre Guimarães Rosa e sobre o livro Sagarana. Eu digo que é uma missão impossível porque Guimarães Rosa é apenas Guimarães Rosa, né? Esse é um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. E vocês têm também esse desafio de tentar aprender o máximo possível sobre um livro difícil, fascinante, mas, vamos dizer assim, é uma grande tarefa, né, pensar nesse livro, tendo em vista o vestibular, mas não só, né? Já que estamos aqui, vamos tentar aproveitar para que isso fosse uma experiência maior, né? Não apenas, vamos dizer, um manual para vestibular. Mas, de qualquer maneira, vamos organizar esse tempo que temos. Eu pensei em dividir a exposição, primeiro contar um pouco, situar para vocês quem é justamente Guimarães Rosa, como é que ele surge na tradição literária e como é que ele, vamos dizer, cria suas histórias, de onde é que ele tira, né, aqueles enredos incríveis, surpreendentes, fascinantes e complexos. Não é um escritor fácil, né? Mas quando a gente consegue ter a chave da literatura de Guimarães Rosa, parece que tudo vai se abrindo, é uma chave mesmo, vão abrindo portas, e aí o texto de Guimarães fica mais compreensível.
e a gente pode, enfim, usufruir melhor da literatura dele. Em seguida, depois de apresentar melhor o Guimarães, eu vou falar sobre o livro no conjunto, um pouco dessas 9 narrativas. Tem narrativa de 20 páginas, tem narrativa de 65 páginas. Então, é um livro, enfim, bastante variado. E, depois disso, eu pretendo, então, mergulhar no interior, né, deste livro e falar primeiro sobre o conto inicial, mas bem rapidamente, vou mostrar um único procedimento de construção do conto, e depois eu vou fazer uma análise sintética, né, do último, que é A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Né? Não me lembro quando foi, acho que o ano passado ou retrasado, que caiu uma questão deste conto. Né? É o conto, vamos dizer, mais famoso do livro, mais conhecido, mais comentado, e, de fato, é o que mais se sobressai dessas 9 narrativas. Okay? Mas o que eu vou comentar sobre ele, imagino que possa servir também, caso seja feita alguma questão dos demais. Embora os enredos sejam variados, tem uma matriz comum. Então, vamos tentar captar essa matriz. Ok? Vou fazer esse movimento, então. Mais rosa, Sagarana, e depois vai fechando a lente, assim, né, angular, assim, já vai fechando para conseguir chegar mais perto do texto em si. Bom, então, apresentando o Guimarães Rosa, né, quer dizer, situando, ele nasce em 1908, e ele vai morrer em 67. Aliás, estamos comemorando, é uma homenagem aos 50 anos de morte do Guimarães Rosa. Né? O evento aqui que existiu no Centro Cultural visou justamente marcar isso. Né? Agora, vejam que curioso, já temos aí uma questão. Ele morre com 59 anos. E começa a aparecer para a literatura tardiamente, quando ele tinha seus 38. Né? Porque Sagarana é de 46. Então, não é aquele escritor que começou aos 18, 20, 25 anos, não. Ele foi um pouquinho mais maduro, que ele teve o seu primeiro livro publicado, que é justamente esse, o Sagarana. Não foi a primeira coisa que ele escreveu. Ele se lançou como poeta, num concurso. Ele se lançou anônimo. Né? E ele não ganhou esse concurso. O concurso de poeta ele ganhou. Ele não ganhou o concurso de prosa, justamente com Sagarana, que ficou o livro mais famoso e mais conhecido dele. Este não ganhou o concurso, ele ficou em segundo lugar. Mas, como poeta, ele ganhou, mas ele não gostava. Não gostava das suas poesias, nunca publicou em vida, nunca deixou publicar. Chamava Magma. Mas eu entendi um pouco isso, né, pensando que todos os outros livros já eram uma prosa poética. Então, é como se a poesia dele migrasse para a prosa. E ele, então, deixou de lado o livro que era só poesia. E essa poesia foi, né, entrando nas narrativas em prosa. Agora, curioso o seguinte, quer dizer, ele não quis assumir a cadeira da Academia Brasileira de Letras, isso é uma história conhecida. Durante 4 anos, ele protelou colocar o tal do fardão, porque ele achava que o dia que ele colocasse o fardão, ele morria de ataque cardíaco. Pois ele tomou posse, dias depois, se consuma a profecia terrível, e ele tem um ataque cardíaco e morre. Essas coisas já me deixam um pouco assustadas com esse autor. Né? Já começo a achar ele um pouco sinistro, entende? E ele tinha mesmo uma espécie de sabedoria sobre si, sobre o futuro, sobre as coisas, e, de fato, ele protelou assumir a cadeira. Vejam que curioso. Esse aspecto meio místico que a gente está falando aqui, vocês vão perceber que vai entrar também na sua literatura. Okay? O que acontece com Guimarães Rosa quando ele publica o seu primeiro livro, que, na verdade, foi escrito em 37, só em 46 é que foi... Ok, mas posso continuar com ele aqui, né? Tá. Só em 46 ele publica, ele demorou para publicar. Na verdade, antes disso, ele estava servindo como diplomata na Alemanha, justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Getúlio Vargas entra a favor dos aliados, porque teve uma hesitação se ele entraria a favor dos aliados ou dos alemães, o fato é que, quando ele se decide, em 42, Guimarães Rosa teve que sair da embaixada e foi exilado, não se chama assim, tem um nome, quando ele é retirado, né, da embaixada, ele ficou numa espécie de exílio, realmente, junto com outros escritores e políticos. E ele, então, mostra Sagarana para
Cícero Dias, que também estava ali com ele, chama-se internado, não é exatamente exilado, né? Eles ficam retirados da função. Ele mostra o livro e o Cícero Dias diz, nossa, isso aqui você tem que publicar quando você voltar para o Brasil. E, de fato, quando ele volta para o Brasil, ele publica o Sagarana. Agora, existia naquele momento duas forças no nosso cenário literário. Uma é que vocês já devem conhecer, que é o neorrealismo dos anos 30. Não é? Isso realmente era a literatura que dominava o campo literário. Ou seja, os escritores que foram os nossos best-sellers, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? José Lins do Rego, esses todos que tinham, vamos dizer, como missão uma literatura de engajamento, de denúncia, muito documental, ligada, vamos dizer assim, aos problemas cruciais da desigualdade brasileira, né? da opressão, enfim, do atraso. E esses romances, essa prosa, era uma prosa muito jornalística, às vezes. Não no caso de Graciliano Ramos, que seria quase uma exceção dentro deste quadro mais direto. Mesmo esses que eu falei, são escritores de altíssimo nível. Mas a ideia era uma literatura mais de massa, uma literatura mais, vamos dizer, de alcance geral, né? E, para isso, então, se falava vamos dizer, da luta de classes, né? Da opressão, da violência, mas de uma forma muito, vamos dizer, política e de manifesto. Era uma literatura de denúncia. O Guimarães Rosa, junto com Clarice Lispector, vão representar um terceiro tempo do nosso modernismo. E ele não vai, vamos dizer, aderir de uma forma tão direta a esse tipo de literatura que eu estava comentando agora, né? No entanto, ele não vai fugir inteiramente, porque ele é um escritor que a gente pode dizer regionalista, certo? Toda a literatura de Guimarães Rosa, do primeiro ao último livro, o livro em vida que ele escreveu é Tutameia, mas depois ainda teve estas palavras, Ave Palavra, etc., essas histórias. Então, ele é um escritor que falou do sertão, do primeiro ao seu último livro. Mas não é o sertão de Vidas Secas, não é o sertão do Polígono das Secas, um sertão seco, árido. O sertão de Guimarães Rosa é o sertão dos chamados Campos Gerais, né? Do sertão de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, do norte de Minas. Então, é um sertão que, sim, tem planícies, né, chapadas, mas tem também rios, veredas, cachoeiras, lagos, né? É um sertão, vou dizer, úmido também, né? E esse sertão, que vai tomar a obra de Guimarães Rosa, tem os seus tipos humanos, os seus costumes, os seus hábitos, as suas crenças, né? Vou dizer, toda essa documentação também está nos textos de Guimarães Rosa. Sagarana é quase uma enciclopédia, se você quiser olhar, né, de lupa, né, tudo que é descrito aqui, você vai encontrar nomes de aves, de plantas, né, de relevo, de terra, de tudo, com uma minúcia descritiva, como se ele tivesse, de fato, com uma enciclopédia, com um dicionário do lado, falando, né, da região de Minas. E essa região de Minas é a região onde ele nasceu. Portanto, ele fala de dentro da sua experiência pessoal. Que região é essa, né? Quer dizer, ele nasceu em Cordisburgo. Já vejam esse nome maravilhoso, porque Cordis vem de coração, né? Vem do latim cor, cordis. Burgo quer dizer cidade. Então, cidade do coração. Não poderia haver melhor nome para uma cidade onde Guimarães Rosa nasceu, né? A cidade do coração. E esse lugar é um lugar, enfim, provinciano, não é? Distante da dita civilização mais moderna, né? Aliás, o mundo urbano, na obra de Guimarães Rosa, quase não se vê. É uma miragem. Existe a cidade, mas ela é uma espécie de miragem que os personagens se referem muito distantemente. Elas estão ali isoladas, vivendo uma região, vamos dizer assim, abandonada pelo Estado, abandonada pelas instituições de justiça, de lei, estão entregues a si mesmas. Portanto, uma região de pobreza, de miséria, não é? Às vezes, de, vamos dizer assim, uma sobrevivência razoável, mas sempre assombrada pela possibilidade da precariedade. Em geral, são personagens simples, personagens rústicos, né?
que vivem da roça, vivem de trabalhar o campo, trabalhar a terra. São personagens ligados à terra. Então, vejam, o Guimarães Rosa teria tudo para fazer uma literatura como essa que eu falei antes, dos naturalistas ou neonaturalistas dos anos 30. Mas o problema é que justamente existia, nessa mesma época, falando 30, 40, né, outra vertente literária. Não tinha o mesmo sucesso de público que essa primeira que eu falei, né? Mas existia ali uma outra vertente que era ligada muito mais aos europeus do que aos americanos, porque essa que eu falei, de Graciliano, José Lins do Rego, Jorge Amado, né, Dionélio Machado, vários outros, eram de esquerda, marxistas, ligados justamente à denúncia social. E eles, na verdade, tinham uma inspiração que eram os jornalistas americanos de esquerda, como, por exemplo, Hemingway, João dos Passos, Faulkner, esses que faziam uma literatura, o Faulkner era até mais sofisticado, mas os outros faziam uma literatura, vocês lembram, a Depressão de 29 nos Estados Unidos, né? Para falar sobre a exploração do capital, né? Sobre a forma violenta, né? de lidar com os trabalhadores, e etc. Os boias frias da época, né? E ele dizia, bom, minha literatura fala, sim, do sertão, fala do Brasil, mas há uma abertura para uma outra coisa. Então, o que seria esta outra coisa que caracteriza a literatura de Guimarães Rosa, né? A primeira é justamente esse campo dos gerais, né? Algo bem ligado ao concreto. Tem um realismo inequívoco, ninguém contesta o realismo dessa documentação da terra em Guimarães Rosa. Mas essa outra vertente era uma vertente ligada aos europeus, que o nome assim, que a gente possa dar para esse tipo de literatura seria um romance introspectivo, romance de sondagem interior, ou romance espiritualista. Vejam, bem diferente do romance social, do romance materialista, do romance ateu, que esses outros escritores faziam, né? O Guimarães Rosa, portanto, estava também influenciado por este outro vou dizer, modo de abordar a realidade, já não tão ligada ao Brasil particularmente, mas universalizante, né? Interessava para essa literatura, vou falar alguns nomes para vocês localizarem, né? Otávio de Farias, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, e podemos colocar um pouquinho deslocado Clarice Lispector, né? É que ela também vai ser fora da gavetinha, né? Todos os grandes escritores são fora da gavetinha, não tem jeito. Guimarães Rosa também, né? Onde ele está? Ele está aqui, está lá, ele é universalista, espiritualista, ou ele é regionalista, não é? Documentarista da terra. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele vai ser um dos melhores representantes da síntese entre o neorregionalismo e o romance espiritualista ou romance de sondagem interior, romance psicológico, se quiserem, tá? E qual era a preocupação desse tipo de romance ou de narrativa? Falar sobre a travessia humana no seu sentido, vamos dizer, mais interior, portanto, ligado ao pecado, à salvação da alma, né? A graça, ser tocado pela graça. É um romance mais religioso, percebem? Tem uma abertura a uma religiosidade maior. Portanto, é a terra e é o humano no seu sentido mais universal, mais pleno. Guimarães Rosa faz exatamente isso. Vai representar o capial da roça, né? O roceiro, o sitiante, o vaqueiro, o boiadeiro. E, além desses, ele vai falar dos mandões, dos valentões, dos fazendeiros, né? Que tinham poder. Ele vai comentar sobre os nossos tipos humanos, desde a colônia estão aí, e ainda hoje, né? Dominando o cenário político e econômico. Ele vai falar desses tipos, mas ele vai dar como se ele insuflasse um sopro espiritual, arquetípico, mítico, a essas personagens tão ligadas ao seu mundo particular. Entenderam essa primeira parte? Quer dizer, é particular, mas é universal. Isto já está no título do livro Sagarana. O Sagarana
esse título, esse nome é feito de duas partes. Saga, que vem do germânico, do alemão, que quer dizer conjunto de histórias orais, conjunto de sagas, de lendas, portanto, né? De histórias no sentido mais universal. Anônimo, contado por contadores anônimos, né? E que vão transmitindo as histórias ao longo do percurso, como, por exemplo, Homero, né? Na sua Odisseia. Certo? Nem se sabe se Homero mesmo, como escritor, existiu. Né? É uma questão. Se ele em si existiu, é um conjunto de contadores. Mas o Guimarães Rosa botou esse nome, saga, para dar esse alcance universal. E a outra parte do título, Rana, R-A-N-A, que significa, em tupi-guarani, a maneira de, semelhante a, como se. Então, vejam, vamos juntar o título, Sagarana, germano, tupi, universal e brasileiro, indígena, né? Guimarães Rosa faz a síntese do que eu acabei de falar, dessas duas vertentes da literatura brasileira, no título. Sintetiza. Portanto, são sagas, mas são como sagas. Portanto, não são apenas sagas ou não totalmente sagas universais, porque estão falando de um Brasil. Um Brasil que tem cultura indígena, cultura africana, né? Cultura popular, certo? Esse modo de conceber a literatura de Guimarães Rosa é uma marca que vai perseguir, né, o escritor até a sua morte, até o último livro. Então, Sagarana vai falar de tipos humanos brasileiros que moram no interior, que tentam sua sobrevivência, mas também vai tratar desses tipos com uma lente superior, né, transcendente. Alguns dizem, pois é, o realismo do Guimarães Rosa não é como o realismo de Machado de Assis, obviamente, né, no século XIX. Então, vou dizer, Machado de Assis estaria por um realismo lógico, enquanto Guimarães Rosa está por um realismo cósmico, certo? Quer dizer, a região de Minas vai também ter uma afinidade com o cosmos, com o planeta, com o mundo maior, né? Vai ser sempre tocado por alguma graça sobrenatural, né? Algum momento que a gente pode chamar de epifania. Epifania é uma grande revelação iluminada no meio do cotidiano mais banal, mais insignificante, acontece muito subitamente e depois se fecha de novo e acabou. Quem viu, viu, quem não viu, espera a próxima, né? Epifania quer dizer aparição iluminada, revelação. Essa é uma palavra boa para caracterizar muitos enredos de Guimarães Rosa, né? No meio do nada, culturas pobres, não tem nem o que comer, a personagem é tocada, de repente, numa situação absolutamente desastrosa, acontece alguma coisa, essa palavra é forte, acontece. No Guimarães Rosa, acontecem coisas. Às vezes, por acaso, num de repentemente, como ele diria, certo? Acontecem coisas que resgatam aquela situação mais precária, né, que daria, no absoluto, nada, resgatam para o algo iluminado superior. Então, de fato, existe um traço de religiosidade popular em Guimarães Rosa. Religiosidade popular, rústica, aquelas crenças da terra, do interior, né, que são a marca do Brasil profundo, do Brasil não urbano, né, e urbano também, porque isso tudo, né, se comunica. Então, Guimarães Rosa está mais para esse tipo de vamos dizer, caracterização da literatura. Muito bem, então, dito isso, vamos tentar entender o que é que ele traz de diferente, não agora só na representação das personagens, dos lugares, etc., como eu já falei, mas na linguagem. Eu diria que a linguagem de Guimarães Rosa é o seu maior personagem, certo? Então, nos livros, o que ressalta, todo mundo diz, ele criou uma língua dele, ninguém entende, é uma língua muito própria. Parece língua estrangeira. A gente começa a ler Guimarães Rosa e fala, nossa, mas está escrito em que língua isso? Né? Por incrível que pareça, está escrito na língua portuguesa a mais original, a primeira, né, a autêntica, a que não foi ainda contaminada por gírias, né, por linguagem da mídia, por internet, por nada disso.
É a língua quase em seu estado puro. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês poderem reconhecer isso que eu estou falando. Agora, um pouco dentro do texto. Posso andar para lá, numa boa? Tá bom. Vou ficar aqui para vocês irem acompanhando isto, né? Eu separei aqui algumas palavras, frases do Guimarães Rosa, para vocês terem um pouco o alcance mais da materialidade da língua. Que a gente vai falar de princípios, vai falar de contextos gerais, mas tudo isso se dá na palavra. O veículo, né, de tudo isso é a matéria viva da palavra. Então, por exemplo, eu gosto muito dessas frases. Os passarinhos que bem me viam. Né? Ao invés do bem te vi, virou um bem me vi. Né? Então, os passarinhos que bem me viam. Né? É uma licença poética dele incrível com a palavra. Né? Ou então esse verbo, feito de uma enumeração de vogais. O vento aeiouava. Não existe isso na língua dicionarizada, certo? Ele criou, isso aqui é um neologismo. Aliás, uma marca de estilo de Guimarães Rosa, neologismo. O vento aeiouava. Né? Vamos conjugar esse verbo. O vento aeiouava. Ou então, por exemplo, ele gostava de derivar advérbios de outros advérbios, coisa que na nossa língua portuguesa não atende à regra, né? Mas ele faz quasimente. Ele quasimente chegou. Né? Ou inovar um vocábulo com um novo sufixo. Abominoso, sonhosa, soproso. Engraçado que são coisas que são tão possíveis de fazer com a língua, né? Mas tem que ter alguém que vá lá e perceba, né, que isso é uma virtualidade que está lá, pronta para ser resgatada, descoberta. Né? E tem uma que eu adoro, que eu comento sempre, que é quando ele vai falar do trabalhador da enxada, do trabalhador da roça, né, do capial, do sitiante, dos pequenos moradores. Aí ele fala, ele era um enxadachim. Por que enxadachim? Porque vai remeter ao espadachim medieval, o herói medieval. Quer dizer, ele dignificou um pobre de um trabalhador da roça, né, elevando a partir da palavra, simplesmente disso, né, de colocar essa terminação genial, né, enxadachim. Então, ele está dizendo o seguinte, qualquer personagem das minhas histórias, portanto, do Brasil, e, portanto, do homem humano, né, podem ser elevados a um lugar transcendente, um lugar heróico, um lugar maior. Né? Ele dignifica realmente esses trabalhadores miúdos. Né? Então, é um respeito, né? Ao invés de fazer como o Graciliano Ramos, por exemplo, que é um escritor extraordinário, ele vai olhar os seus pobres retirantes de vidas secas com um olhar crítico, não é? E um olhar, vamos dizer assim, duro. Cada vez lá que o Fabiano tenta dar uma sonhadinha, dar uma fantasia, vem o narrador e, corta, né, rente. Não seja alienado. O mundo é esse que você está. Não pense que tem uma outra vida, não, e que você vai chegar na cidade e tudo vai melhorar. Nada disso. Ele vai o tempo todo mostrando, né, que as coisas são assim, num realismo crítico duro, cuja mediação é luta de classes, opressão, exploração do homem pelo homem. E o Guimarães Rosa, não é que ele se iluda, mas ele dá o direito às personagens, numa situação das mais precárias, a também sonhar. Ele sonha junto, inclusive. Ele põe o narrador bem perto das personagens para acompanhar o que elas estão sonhando agora, o que elas estão fantasiando. Né? E, às vezes, a fantasia das personagens consegue resgatar, né, e dar um alento a determinados momentos da vida quase insuportáveis. Ele vai fazer muito isso no livro Primeiras Histórias, que seria um livro posterior. Deixa eu falar mais uma palavrinha aqui muito interessante. Essa precisava ter uma lousa para mostrar, mas talvez vocês percebam só no som. Ele batizou uma personagem do livro Cara de Bronze com o seguinte nome, Moi Meixego. Moi Meixego, a gente lê e nem percebe o que é. Mas se você colocar e visualizar esta palavra, Moi Meixego. Então, eu vou cortar a palavra em pedacinhos e vou mostrar para vocês o que é que esse maluco fez. E aí me dá raiva dele essas horas, sabe? Porque consegui fazer esses negócios. Ele põe moi, na verdade é moa em francês.
Me é me do inglês. Moá, me, moishego. ICH, ir, do alemão. Moá, me, ir. E a última palavrinha, moishego, ego. Todos os pronomes em primeira pessoa das várias línguas, juntos, formando um nome de uma personagem, moishego. A gente lê em brasileiro, não percebe. Mas ele está dando um tratamento à língua com todas as palavras estrangeiras. Isso é um neologismo a partir do estrangeirismo. Como se não bastasse já criar uma nova palavra, ainda usou estrangeirismos. Então, recursos de Guimarães Rosa. Estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, pegar palavras que estão esquecidas no dicionário mesmo, que ninguém usa. E aí trazer de novo à tona, né? Fazer com que ela entre em circuito. Ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, sobre esse tratamento da língua, só para a gente poder, então, já entrar no livro Sagarana, né? Ele diz assim, o meu método implica na utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la ao seu sentido original. Por isso que eu falei que é o português mesmo, mas é o português que ninguém fala mais, entende? E está lá um português castiço, um português lusitano, mas que vem desde a descoberta do Brasil. Está repleto de assim, indigenismos, né? E várias raízes nossas, né? Mas nós perdemos de vista. Tanto que ele fala assim, melhor falar sozinhozinho do que só falar sozinho. Sozinhozinho resgata mais o sentido que sozinho já teve e não tem mais. Não consegue dizer, né? O tanto de solidão que é capaz de ter uma pessoa sozinhozinho, né? Ou então ele diz, era um Deus me sacuda, né? Que é legal, é mais intenso, um Deus que me sacuda, né? Coisas assim, quer dizer, ele vai tirando de um certo limbo esquecido, ele vai tirando a nossa anestesia diante da palavra, tá? Aí o lema dele é, linguagem e vida são uma coisa só. O idioma é uma única porta para o infinito, mas, infelizmente, está oculto sob montanhas de cinzas. Olha que belíssima noção da linguagem, né? Ela está encoberta, a gente não sabe mais o que a gente está falando, a gente não liga pelo que a gente está falando, né? São seres que as palavras já não dizem nada. São mera forma de utilização. Mas, na literatura, elas conseguem sair desse registro, né? Da pura utilidade. E, para terminar essa primeira parte, a língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente. Mas a quem foi negada a benção eclesiástica e científica. Entretanto, como sou sertanejo, a falta de tais formalidades não me preocupa. Minha amante é mais importante para mim. Então, já consagramos o casamento entre Guimarães Rosa e as palavras, né? A sua noiva e esposa. Então, diante disso, vamos tentar perceber como é que ele vai entrar na literatura com esse primeiro livro do Sagarana. Tem uma crítica literária, Valnice Galvão, eu vou usar muito do que ela vai falar. Ela é uma autora que eu adoro, Adélia Bezerra de Menezes, vou usar coisas que ela já falou sobre Guimarães Rosa, né? Então, são duas autoras aí que eu quero que vocês tenham em vista sobre o Guimarães. Ela diz, o pé esquerdo de Guimarães está fincado no sertão, e seu pé direito está a Lures, em algum lugar e em todos os lugares, percebe? Sertão e mundo. O sertão é o mundo, para Guimarães Rosa. Já lá em Grande Sertão Veredas, ele vai falar, sertão é o dentro da gente, o sertão é o mundo, o sertão não tem fronteira, né? E não tinha mesmo, porque não tinha demarcação de terra, não tinha lei organizando nada. Qual é que vai ser, vamos dizer, o grande valor do sertão? Não é a lei jurídica escrita, a lei do Estado, que regulamenta as relações. É a regra e o costume. Né? Regra e costume, por quê? Porque quem manda é quem tem poder nessa região que não tem Estado, né? Que deixa a deriva os seus cidadãos. Quem manda é quem tem poder, quem tem terra, quem tem jagunço no seu exército particular. Os jagunços, figurinha bem típica, né? Do universo do Rosiano, certo?
os capangas, os mandões. Nós vamos ver uma história hoje de um mandão que vai ter de volta tudo que ele fez, né? O seu mandonismo vai se voltar contra ele, né? Que é o Matraga. Para terminar essa apresentação inicial, e já entrando, então, no Sagarana, vamos ler o que Guimarães Rosa diz sobre o seu próprio livro. Melhor ir nas palavras dele, certo? Diz, contos ou noveletas. Tem gente que diz que é rapsódia. Rapsódia remete ao rapsodo, ao Aedo, que no caso é Homero, né? Homero rapsódio da literatura ocidental. Esses contadores de história. Contos ou noveletas com originais enredos, tendo por cenário as paisagens do centro-norte de Minas Gerais, zona dos campos vaqueiros, bois, pastagens, fazendas de gado, de onde o autor, valendo-se da observação direta, tanto quanto da memória da infância e adolescência, recria no plano da arte e movimenta com estilo personalíssimo, modesto ele, né, falando dele mesmo, né, personalíssimo, o espesso mundo de terras, água, árvores e plantas, bichos, aves e o homem sertanejo em sua realidade mais autêntica. Então, uma apresentação que sintetiza tudo que eu tentei falar até agora. Vamos entrar na primeira história que tem como protagonista um bicho. Esse é um livro que tem histórias com bichos, mas não são os bichos, por exemplo, as baratas de Clarice Lispector, longe disso. Tá? Tem um pouco de humanidade da cachorra-baleia, que eu acho que é a personagem que o Guimarães Rosa tinha mais simpatia, né? Que tratou melhor dentro do livro Vidas Secas, a baleia. Mas aqui vamos pegar o texto que chama Burrinho Pedrez. A história de um burrinho começa assim. O burrinho chama Sete de Ouros. Era um burrinho pedrez. Já tem uma coisa de era uma vez, né? Era um burrinho pedrez. Lembram da saga? Histórias orais, contos de fadas, lendas, mitos. Isso são sagas, né? Então, já era um burrinho pedrez. Miúdo e resignado, vindo de Passatempo, o nome lá da região, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros, não sei onde no sertão, uma certa, vamos dizer, indeterminação de espaço, indeterminação de tempo. Ele é de todos os lugares e de todos os tempos, portanto, ele tem uma transcendência. Ele não é só um burrinho específico da região de Minas, né? Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom como outro não existiu, e nem pode haver igual, né? E esse burrinho vai ter o seu momento grande, elevado. Ele é um burrinho aposentado, está encostado ali na fazenda, mas eles têm que transportar a boiada, e não tem muita montaria, está faltando montaria. Então, eles vão tirar da sua aposentadoria o velhinho do Pedrinho, do burrinho pedrez, Pedrinho não, do burrinho pedrez, e vão trazê-lo para a ativa. E ele vem ali, um pouco resignado, né? Estava bom lá no cantinho dele, né? E ninguém dá nada por ele. Ele é um zero à esquerda, significa nada, né? E está lá, junto com os outros boiadeiros, e as outras vacas e bois, etc. E esse burrinho, ele é um burrinho que não gosta de conflito. Ele é um burrinho meditativo, contemplativo. Vários personagens de Guimarães Rosa têm essa característica, a contemplação. Bem pouco urbano moderno, né? Justamente o que nós não temos é tempo de ficar contemplando, né? Tudo urge, né? Nós sempre estamos na contramão do tempo, né? Aqui não, esse burrinho contempla. Ele é um burrinho simples, né? Velhinho, mas sábio. Ele sabe, e ele sabe por intuição. Obviamente, não é pela inteligência cognitiva dos homens. Esse burrinho vai ser observado de perto por o narrador, né? E aí, lá pelas tantas, eu digo até que esse burrinho é meio zen. Eu acho ele um pouco zen budista, esse burrinho, sabe? Ele contempla, ele percebe, ele sente, ele intui. O instrumento dele é a intuição. E, bom, o que vai acontecendo com essa história? É a travessia do burrinho pedrez para levar a boiada, junto com todos os outros vaqueiros. Mas acontece uma grande enchente. Na verdade, toda a história tem esse esqueleto básico, mas ela é cortada por muitas micro-histórias. Isso é muito rosiano.
Um contador tem acúmulo de narrativas, acúmulo de casos, acúmulo de historinhas. E ele vai colocando essas historinhas no meio, quase perdendo o fio. Mas não, o fio está lá. O fio ele sabe qual é. Mas ele vai botando história de traição, história de amor, história de perdas, um monte de histórias. Mas está lá. O burrinho continua na sua velhice sábia. Guimarães Rosa tem muitas personagens que a gente pode dizer que são tolos sábios. Sabe? Ele tem um pouco essa vertente de resgatar, né, personalidades desviantes, marginais, excluídas, mas ele vê algum valor ali. Ele tira do limbo essas personagens todas. E aí, o que acontece com essa enchente? Vão todos morrer numa grande tragédia. Aliás, aconteceu essa tragédia. Guimarães Rosa viveu isso, assim, não ele dentro da enchente, mas ele soube desse acontecimento e trouxe para a sua literatura. Mas eu queria, antes de falar do finalzinho, de o que acontece no final, se o burrinho Pedreza, então, morre nesse grande final. Não, não morre, não, eu só estou dizendo que eu vou depois contar o que acontece com ele, mas mostrar para vocês um momento, que é um outro momento que me deu raiva também, sabe, que nem esse Mói Mexego, esse me deu um pouco de raiva também, porque é o seguinte, a boiada está lenta ainda, ela não está conseguindo se formar inteira. Então, ele vai narrar assim, o momento em que a boiada começa a se fazer, começa a se formar. Tem uma autora que estudou o ritmo nessa narrativa, só o ritmo. Como é que ele dá ritmo às palavras, às frases, aos parágrafos? É impressionante. Ele é um alquimista da palavra. Ele é um poeta, fazendo literatura em prosa. Eu vou tentar ler com o ritmo bem da boiada. Desculpem, assim, vou tentar eu me transformar um pouco na boiada, e vou ler como é que ela vai se formar num ritmo razoavelmente lento. Então, é assim, olha. As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudades dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Deu para ficar claro a regularidade, a rítmica? Então, olha o que ele fez aqui. São 16 pentassílabos, versos de 5 sílabas, com acento na segunda sílaba e na quinta sílaba. Regular. Então, é um ritmo ainda de juntar a boiada. Quando a boiada já está pegando fogo, muda completamente o ritmo. E aí eu vou ler também com a rapidez que me parece ser a intenção aqui dessas frases. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Perceberam agora a agilidade de cada uma das frases? É um parágrafo feito não mais por pentassílabos, sílabos de 5 versos de 5 sílabas, mas sim 12 versos de 3 sílabas, agrupados de 4 em 4, não é? Com acento na primeira e na terceira. Antes era na segunda e na quarta, agora é a primeira e terceira. Então, é assim, ó. É na segunda e na quinta, né? Na frase anterior. Boi bem bravo, boi bem bravo. Tan, tan, tan. 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 Tan, tan. Aí vai rapidamente se dirigindo, né, para a travessia da boiada. Ora, e além disso, além de usar um recurso típico da poesia, este homem faz 3 frases, mudando justamente as aliterações. Então, primeiro, boi bem bravo, o B. A consonante é B. Né? Bate baba, boi berrando, percebem? Tudo B. Aí ele muda na segunda frase para D. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Depois ele muda para V. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Tá? Então, existe uma espécie de, vamos dizer, como é que fala isso? Né? Uma escolha, né? Uma escolha de letras, né? De sons.
recorrência de sons. Bom, tudo para mostrar que não é simplesmente uma descrição, né? É muito mais fundo que isso, né? Uma apropriação dos sons, né, de cada palavra. Bom, para terminar essa história, quando chega no final, é o burrinho que vai ser o grande herói, porque todos vão morrer, e ele, que não se distraía com nada insignificante ao redor, enquanto todos eles ou bebiam, né, ou ficavam ali comentando a vida dos outros, e se perdiam no caminho, o burrinho Pedrez, na sua velhice sábia, vai seguir o norte da sua intuição, tudo despencando ao lado, e ele firme, indo, sabendo desviar dos lugares de atolar. E aí ele consegue ser o único que vai se salvar dessa grande enchente, uma grande tragédia, com 2 vaqueiros, um que segurou o rabo dele, que estava bêbado e segurou o rabo dele, conseguiu se salvar, um outro na montaria dele. Acho que tem mais um terceiro. Enfim, para vocês notarem o seguinte, isso vai valer para outras histórias de animais dentro de Sagarana. Os bichos são bichos de sagas, né? Bichos que trazem os aspectos dos contos de fadas, os aspectos dos mitos, aspectos arquetípicos. E eles simbolizam alguma coisa. Sabedoria, intuição, senso de orientação. Portanto, os bichos, na obra de Guimarães Rosa, de forma geral, têm um aspecto salvacionista. Que nem a vaquinha do conto, Primeiras Histórias, que chama Sequência, que a vaquinha também, ao fugir e ser perseguida, vai levar o seu perseguidor a encontrar, sem saber, a sua amada lá no final da história. É uma vaquinha sábia, inconscientemente sábia. Esses são os bichos de Guimarães Rosa, né? Que eles têm algo que o homem já deixou de ter, né? Eles têm algo que tem a ver com isso, com esse valor humano maior. Dito isso, podemos agora entrar na nossa história principal, que é Matraga, né? A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Quem que já leu essa história aqui? Pode levantar a mão para mim, por favor? Ah, bastante gente conhece, ótimo. Quem já viu o filme? O filme antigo ou recente? O recente, né? De 2012, eu acho esse, né? Com o João Miguel no papel principal, né? Mas tem um outro que foi filmado em 66 ou 65, do Roberto Santos. Nós depois vamos... Está feito para a gente projetar? Então, daqui a pouco a gente vai projetar os 3 minutos finais, tá? Do filme, para vocês verem. Primeiro eu vou comentar este conto. Então, a gente fala um pouco do primeiro, só para que a gente não perca o fio aqui, eu vou mostrar para vocês só quais são os demais, né, para vocês terem a noção. A volta do marido pródigo. Esse aqui, vamos dizer, é o relato de um mulato, né, o Lalino Salatiel, ele abandona o trabalho, negocia a mulher e vai para o Rio de Janeiro. Uma espécie de trickster, malandro, né? Um malandro que vai tentando se aproveitar das brechas de um sistema já precário. Típico, né, malandro brasileiro, certo? Tá ele, uma figura bem nacional, esse Lalino Salatiel. Depois tem Sarapalha. Sarapalha já é uma região, vamos dizer, onde a malária está matando todo mundo. Veja que Guimarães Rosa conhecia bem as mazelas. Ele era médico, né? Guimarães Rosa fez medicina. E ele ia para os vilarejos perto de Cordisburgo, né, o Curvelo, etc. Ele ia curando lá os pacientes e também aprendendo das curandeiras, as rezas, né, as receitas misturadas. Então, ele também tinha essa escuta muito, muito apurada para a sabedoria popular, para as crendices, né? E ouvia os causos. Guimarães Rosa tem coleção de causos, não é caso, né? É causos, né? Aqueles causos do sertão que vão sendo contados e que alimentam as obras dele o tempo todo. O Grande Sertão Veredas nasceu de uma caderneta pendurada no pescoço do escritor, que também seguiu uma boiada, anotando tudo que ele ouvia ao redor. Os vaqueiros falando as piadas, né? As histórias, né? Por isso ele foi anotando, registrando, memorizando e transfigurando depois para a sua literatura.
Então, a volta do marido pródigo, Sara Palha, 2 primos que ficam brigando por uma mulher, enquanto eles padecem da malária, da maleita, né? O duelo, uma história de traição, de vingança, de violência. Esse livro fala muito da nossa Constituição como nação, a formação do Brasil, cuja base foi a violência, né? Desde a colonização. Quer dizer, é um livro muito atento, né, à história do Brasil, trazendo seus tipos humanos, vamos dizer assim, constantes, né, e falando sobre justamente o autoritarismo, as formas de poder, o domínio. Podemos esquecer que o Guimarães Rosa tem um pé no encantamento e tem um pé na violência do Brasil, né? Como é que o Brasil foi se constituindo como nação. Então, o duelo, eu acho incrível, a história desse Turébio, né, que ele surpreende a mulher num adultério, né, com outro, a mulher Silvana, né, com um ex-militar, acho que chama Cassiano, mas, por engano, ele mata o irmão dela. Então, ele mata tudo igual, tudo errado, e aí não sabe quem está perseguindo quem. Quem é o perseguidor, quem é o perseguido. É bem interessante, porque um pouco é isso, né, que vai acontecendo nas relações mais comezinhas, né? Tem o Minha Gente, que é uma história de amor, a história em primeira pessoa, é movimentada junto com lances de xadrez. Uma história muito bem interessante, permeada pelas eleições. Está acontecendo ali o tempo eleitoral, e tem o jogo de xadrez, são as peças movimentadas, e um caso de amor. Veja que Guimarães Rosa sempre trabalha em planos, né? Um plano do enredozinho, depois tem um segundo plano, com outro tipo de história acontecendo cruzada, e uma terceira, e um sentido sempre maior no símbolo disso tudo. São Marcos é uma história muito importante, uma história de feitiçaria. Aí já é mistura de magia, crença, né, curanderia. Eu acho que ele vai fazendo ali um mix com isso, né? É um sujeito que entra na mata, que sempre gostou de andar na mata, de repente ele é tomado por um pânico absoluto na escuridão da mata, né? Esse pânico, pela crença da região, era o Deus Pan. Aí vem pânico, inclusive, a palavra, né? O Deus Pan, que deixava as pessoas nesse estado de desespero, e inclusive cegava, né, na mata. Então, é todo o jogo dele com decodificar o que está acontecendo com ele lá. Corpo Fechado. Também teve filme desse, eu acho. Não sei se foi Corpo Fechado ou Duelo, tem filme. Corpo Fechado é a história do Manuel Fulô. Esse Manuel Fulô, ele gosta mais da mula dele do que da mulher. Ele tem um apreço muito grande pela mula. Justamente o Guimarães Rosa, que adorava bicho, né, conhecia tudo. Ele sabia o comportamento dos bichos, das araras, das maitacas, tudo que vocês possam imaginar. Conhecia de perto, né? Vocês percebem que não é só teoria, né? Ele vivenciava isso no sertão, né? Ele morou em Cordesburgo, né? Conhecia, né, muito, muito proximamente. Mas, enfim, essa noiva dele, que ele não dava muita bola porque gostava mais da mula, acaba sendo cortejada por um valentão. E aí, o que ele faz? Para salvar a noiva, ele vai vender a mula em troca de ter o seu corpo fechado e entrar numa batalha sangrenta com esse valentão, né, e conseguir fazer frente, né, porque ele não tinha força, né, física. Ele vende a sua mula querida, e vai ganhar força a partir de um feiticeiro que vai fechar o corpo dele e falar: agora ninguém pode com você, vai à luta. Ele vai. Vocês vejam que é saga, né, rana, né? É uma vivência típica local, com um acréscimo, né, do valor do feitiço, da bruxaria e tudo isso. E, por fim, tem a conversa de bois, que também são os bois conversando. Eles falam, pensam, como bois. Isso que é bem legal. Não é como os homens, num conto de fadas, mas é como bois. Como é que seria um boi pensando como boi? Muito, muito legal. É o saber deles versus o saber dos homens. Quem você acha que o Guimarães Rosa tem mais simpatia? Né? Os bois. Acho que os bois são mais interessantes. Enfim, vamos agora a uma traga para a gente fazer nossa roda aqui a funcionar. Tudo bem até aí? Eu estou falando muito rápido? Não? Se tiver, vocês me avisem, tá? Para repetir alguma coisa. Mas, na verdade, o microfone é meu, quer dizer, eu tenho mais poder do que vocês, então tudo bem, vou falar do meu jeito. Última história. Vamos lá.
Não, não é esse o livro, estou com o livro errado. Espera aí. Aqui. A hora é a vez, não é a hora é a vez, tá? Se você colocar a hora é a vez, o corretor pode ficar ofendido. Hora, a hora e vez, de Augusto Matraga. Depois eu vou falar o que significa hora e vez. Tá? É muito interessante, começa com uma epígrafe. Guimarães Rosa adorava epígrafes. Tem tese na USP só sobre epígrafes de Guimarães Rosa. Uma tese de 600 páginas. Só epígrafe. Que é sempre uma cantiga, um provérbio, alguma coisa. Aliás, provérbios Guimarães Rosa adorava para desmontar e fazer uma coisa nova. Por exemplo, eu gosto desse aqui, ó. Infelicidade é questão de prefixo. Sensacional. Está resolvido. Esse é um que eu tenho no meu banheiro, assim, no espelho. Infelicidade é questão de prefixo. Quase de manhã o negócio está feio, eu já vou lá e, ó, tira, né? E você já se anima para recomeçar o dia. Tem esses provérbios todos. Ou então, eu até anotei alguns aqui que eu gosto dos provérbios dele. Quer ver? Cadê? Onde é que eu pus? Ou assim, bom, esse não é um provérbio, uma expressão. Num impasse de mágica. Num impasse de mágica. Mas ele tem alguns que eu gosto. Onde é que eu pus aqui? Que é assim... aqui eu acho que eu não escrevi. No que lhe dizia desrespeito... peguei, olha. No que lhe dizia desrespeito. É bom a gente falar no que lhe dizia respeito? Não. No que lhe dizia desrespeito. Coisas pequenas, mas mudam completamente o sentido, né? E dá uma surpresa no leitor, um certo estranhamento com as palavras. Ele queria isso. Estranhem as palavras. Tenham surpresa com o que vocês estão lendo, né? Amor à futura vista. Isso é ótimo, muito mais realista. Amor à futura vista. Ele era um caso achado. Que a gente costuma falar, é um caso perdido, né? Não, ele era um caso achado. Mais vale quem amar madruga do que quem outro verbo conjuga. Coisa que ele vai mudando. Um grande acontecimento veio a não suceder. Muito bom, porque quebra a expectativa, né? Ao invés de falar, vai suceder, não. Um grande acontecimento veio a não suceder. Porque o que sucede são os pequenos acontecimentos. É mais comum, são os pequenos, né? Mas a gente fica esperando os grandes. Estou nem aí para os pequenos, né? Eu quero os grandes. Então, Guimarães Rosa chama atenção para isso. Gente, eu quero entrar no texto, mas percebem que eu estou hesitando? Ó, o primeiro parágrafo explica o texto inteiro. Então, prestem atenção no primeiro parágrafo. Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Embira. Ou Io Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja. No Arraial da Virgem, Nossa Senhora das Dores, do córrego do Murici. Então, aqui nós temos o personagem e o espaço, certo? E quem é a personagem? Esta que tem 3 nomes. Por que é que tem 3 nomes uma mesma personagem? Porque matraga não é nada. Começa assim. Estranhíssimo jeito de começar. Está falando de uma personagem que é o centro do relato e diz que ele não é nada? Estranho. Depois, ele é Augusto Esteves, um outro nome, mas é uma traga também. Ou, mais um terceiro nome, Nho Augusto. O Augusto Esteves que ele falou é filho de coronel, fazendeiro, né? E o Nho Augusto é também o mesmo Augusto Esteves. Ora, justamente o que acontece é isso. A palavra matraga começa o relato, some todas as páginas seguintes, ninguém sabe dela, e volta na última cena. O matraga abre e fecha o relato, dando uma espécie de contorno de volta, né? Que está lá colocado no início, vai voltar só no final, e durante o relato inteiro não aparece. Então, vamos entender o que está escrito aqui. Matraga, realmente, no começo do relato, não é nada, porque ele ainda não se tornou matraga. Matraga será o nome daquele que vai passar por todas as privações, por todos os sacrifícios,
por toda vamos dizer, a penitência, para, no final, virar realmente o Matraga, que é o nome deste homem que começa valentão, bandidão do interior brasileiro, não é? E vai ter que se purificar, se penitenciar, né? É uma história de conversão. Portanto, ele começa um bandido para terminar santificado, saga, lenda. Mas ele não é nada no início ainda. O que ele é? Ele é Augusto Esteves, fazendeiro, dono de terra, mas que já está falido. É alguém odiado pela coletividade, porque ele é prepotente, truculento, valentão, violento, certo? Então, Augusto Esteves, sim, é o que vai aparecer no início. E Nhô Augusto? Nhô Augusto é aquele que vai fazer a virada do jogo, vai fazer a transformação entre Augusto Esteves para Matraga. No meio é Nhô Augusto. Nhô Augusto é o homem individual que está isolado de tudo para poder resgatar e tornar-se, na verdade, o que ele de fato é. Então, para isso eu vou usar textos da Adélia Bezerra de Menezes para mostrar essa transformação do homem, em Aurivez de Augusto Matraga. Então, só para vocês entenderem, Matraga de fato não é nada, porque ele vai vir a ser. Augusto Esteves é a categoria proprietária dessa personagem, né? É o jeito, vamos dizer assim, ligado à materialidade da vida dele. E em Augusto é o homem que vai sofrer, de fato, na carne, todas as penitências, para poder atingir o seu objetivo. E o objetivo de Augusto é o seguinte, é o lema de Matraga. Vocês sabem qual é o lema de Matraga? Para o céu eu vou, nem que seja no porrete. Nunca vi lema mais antitético. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Quer dizer, eu quero ir para o céu, eu quero a redenção, eu quero a salvação, mas pela violência. É a contradição do Brasil, né? A gente vai para as regiões miúdas do Brasil, a gente vê o misto de santidade, religiosidade e violência e truculência, e é das piores coisas que a gente possa imaginar, né? Dos crimes, das vinganças, das vendetas, né? Você matou o meu primo da outra geração, então eu vou matar agora não sei quem. Essas retaliações fazem parte da nossa história. História de violência sem lei do Estado para regular, e que o que regula é a regra e o costume. Está dito que é assim. Quem disse? Os donos do poder, né? Quem disse que tem que ser? Os donos do poder. Como disse Joãozinho Bem, o nosso grande vilão da história, vai dizer, é a regra. É a regra. É a cena final onde ele quer matar um velho que é pai de alguém que assassinou um do bando dele. É a regra. Vou ter que matar alguém da família, né? Vocês conhecem isso, né? Está na nossa cultura, né? Essa cultura da violência. Bom, agora vamos então em frente. 3 personagens num só. Guardem o número 3. O número 3 aqui vai ter muita importância. Não é à toa, né? Matraga, nome da lenda, nome do profeta, nome do santo. Augusto Esteves, nome do proprietário, que vai perder tudo. Parece que para se purificar, se penitenciar, se salvar, tem que ter total desapego. Perder tudo que você tem. Ele vai perder propriedade, vai perder a mulher, vai perder a filha, porque vão fugir com o amante da mulher. Eu sempre digo que essa mulher, a Dionora, tem muita força. Mulher de um valentão, que vai atrás, claro, de se vingar. Ela tem essa força de dizer, eu não fico mais aqui com esse homem. Né? Que usava as mulheres, né? Que saía com as prostitutas, que era, enfim, né? Gostava da bandalheira total. Né? Desrespeitava tudo, né? Não tinha limite. Ele realmente é descrito assim, duro, doido e sem detença. Ninguém detém ele, né? Um ser sem limite. É este ser que vai passar pelo grande processo transformador, sacrificial, né? De redenção, de purificação, de transformação a partir da dor e do sofrimento e da construção de um novo homem. Como é que isso acontece? Depois da cena inicial, que ele está no leilão, leiloando prostituta. Eu acho engraçado o padre, porque o leilão é atrás da igreja. Leiloando prostituta. E aí o padre fala, respeito que o leilão é de santo. Ah, pelo amor de Deus, né? Respeito que o leilão é de santo. Né?
Não, não é. Né? Bom, enfim, de qualquer maneira, ele está lá, né, tem aquela parte que ele vai leiloar a prostituta, depois no meio do caminho ele acha ela, né, não gosta muito não, já joga fora, é assim. Né? Ele lida com os outros como se fossem mercadorias. Né? E até que ele fica sabendo, que ele já estava falido quase, né? Fica sabendo que a mulher fugiu com o amante, levou a filha, e que os capangas dele, porque não recebiam muito bem os seus salários, resolveram migrar para o rival fazendeiro do lado, Major Consilva. Então, ele estava sem empregado, sem mulher, sem filha, sem propriedade, sem nada. Né? Precisa perder tudo, zerar inteiro o que ele era, aquela personalidade antiga, para poder reconstruir a nova. Mas como ele vai sair desse lugar, né? Porque ele se sente ainda poderoso, ele sente que ele é o Augusto Esteves das Pindaíbas, filho de um coronelzão. Né? Ele é poderoso, ele é mandão, ninguém pode com ele. O que ele faz? Ele vai até a fazenda do rival, primeiro, para se vingar dele, para depois resolver o assunto lá da mulher fugitiva. E, nessa hora, ele leva uma surra homérica. É jogado, antes de ser jogado no abismo, ele é ferrado, isso é muito importante, porque é a marca de uma traga. Ele é ferrado como um gado. O Major Consilva quer que ele saiba que agora ele é propriedade do Major Consilva, ele é um gado, é uma res, né, do rebanho todo lá. Então, ele fala assim, agora você é meu. Ferra ele. A gente vai ver depois, não sei se aparece a cena no filme, no recorte que eu fiz, acho que é o final só que eu dou. Mas essa cena é muito impressionante, porque na cena do filme, você vê assim, chamuscado, sabe, a fumacinha saindo assim, na hora que ele ferra, né, o glúteo esquerdo de uma traga, que aqui nem é matraga ainda, é Augusto Esteves. E aí ele pula, dá um berro e cai no abismo. E aí dão ele como morto, porque tinha um bezerro perto, estava cheio de urubu, mas era para o bezerro, acharam que era para ele. Entendeu? Até o animal, dessa vez, salvou ele de novo. Né? O bezerro salvou, porque deram ele como morto. Vocês lembram qual era a marca que ferram o Augusto Esteves? Muito importante. Ela vai ser o símbolo de transformação. É um círculo, e dentro do círculo tem um triângulo. Então, esse triângulo, dentro do círculo, é uma marca que vai ser realizada no processo de transformação da personagem. Por que eu estou dizendo isso? E aí, eu vou me servir das leituras interpretativas. Porque o triângulo é um símbolo muito antigo, né? Assim como o círculo. São figuras luminosas, né? Da tradição, da numerologia, da alquimia e do cristianismo. O triângulo, evidentemente, alude à Trindade, certo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O círculo é um símbolo de totalidade e de perfeição. Agora, como juntar isso? Porque, para a alquimia, esse é um símbolo de totalização do processo de individuação. É você se tornar, de fato, aquilo que você é. Eles acreditavam que a gente não era exatamente aquilo que a gente era. Né? Que isso dependia de uma travessia. Cada um fazendo a sua. Cada um enfrentando os seus demônios, os seus fantasmas. E é isso que ele vai fazer. Só que ele não sabe ainda. E essa é uma marca para humilhar. Ele vai transformar essa marca de humilhação em marca de transcendência. A Valnice Galvão fala, como Cristo fez com a sua marca, com a sua cicatriz. Né? Marca de humilhação que se torna marca de valorização, quando ele é reconhecido justamente pela cicatriz. Né? Então, quando ele cai nesse abismo, ele está todo destruído e ele é resgatado por um casal de velhos. Né? O nome é Serapião, Mãe Quitéria. A Adélia Bezerra tem uma linda análise dos nomes. E ela fala assim, Serapião, que vai cuidar dele, né? Eles vão resgatar. Né? É um casal de velhos negros. Lá no fundão do Brasil, onde ele cai, eles vão levá-los para uma cabana, parece uma gruta, né? Um lugar de fundo do mundo, assim, mas protegido. Né? E essa gruta parece um novo útero. E esse novo útero vai renascer um novo homem. Mas vai precisar purgar
todos os seus pecados. Tudo que ele foi o pior dos homens, né? Lembra que eu falei da coisa sagrada, religiosa do Guimarães Rosa? É aí que começa a aparecer, né? Serapião significa, ou se aproxima da palavra Serapis, né? Serapis, em grego, quer dizer, é o Deus da cura. Na verdade, era o Deus da cura, né? O Serapis, que na verdade tem a ver com a mitologia egípcia, que depois o sentido vai se encontrar com a mitologia grega. Essas são pesquisas que as pessoas fazem para tentar acompanhar Guimarães Rosa, que não é fácil. Ele conhecia a etimologia das palavras, conhecia a tradição, conhecia mito, conhecia tudo. Raiva outra vez dele de fazer isso, né? Mas aí o que acontece? O Serapião vai curá-lo como um médico, é o Deus da cura. E a mãe Quitéria vai, na verdade, cuidar desse homem ferido, como uma mãe que ele não teve. Ora, ele precisa de um pai e uma mãe, porque ele teve um pai ausente e uma mãe que morreu quando ele nasceu. E ele foi criado por um tio, assassino, e por uma avó, Carola, que queria que ele só rezasse e virasse padre. Então, de um lado, santidade, de outro lado, violência, outra vez. Certo? Então, esse jogo nós vamos ter com esses novos pais do Augusto Esteves. E agora começa a saga do Nhô Augusto. Ele está morrendo, ele está doente, ele está ferido. Tem momento que ele começa a chorar, né? Ele até fala, muito bonito esse momento dele, né? Que ele diz assim, com tudo que eles tentavam curar, né, as feridas, né? Ele começa a chorar e chama por mãe, mãe. Ele parece um bebezinho desamparado, frágil. Percebe que ele tem que reconstruir todo o caminho do homem? Por isso a primeira parte fala, em Augusto, o homem. Ele vai fazer o trajeto de si e de toda a humanidade, que é renascer e controlar os seus impulsos para que a civilização aconteça. Porque senão não há civilização, sem renúncia dos impulsos, né? Os impulsos violentos, no caso, é o que ele tinha que domar. Tem uma cena no filme que ele tem que domar um poldro bravo, né? É bem sintomático esse momento, né? Tem que domar a si mesmo, que está representado no poldro bravo, né? Ele tem que puxar a rédea, né? Não vou deixar você me dominar, sou eu que estou na montaria, eu que vou te dominar. Então, o homem tem que fazer esse grande sacrifício, né? Domar a si mesmo, para poder fazer cultura, civilização. Muito bem, ele vai, 6 anos e pouco, ele vai se reconstruindo, a partir de metáforas da natureza maravilhosas. Quando, por exemplo, o João de Barro está construindo Casa Nova. Olha que metáfora linda para o surgimento deste novo homem. Então, vai acontecer o momento final, e eu já estou me aproximando dele, em que este Nhô Augusto, depois de trabalhar na roça, vem um padre, diz para ele, você tem que trabalhar por 3, e vai chegar a sua hora e vez. Aí ele fala, tá bom, padre, mas está difícil. Continue que vai chegar a sua hora e vez. A gente não sabe do que se trata essa hora e vez, e ele está querendo ficar bom, ele está querendo ficar um homem, né, diferente do que ele foi. Então, ele começa a ajudar todo mundo, né? Começa a ser um bom cidadão, até que chega no vilarejo. Aliás, são 3 nomes para 3 vilarejos, e tudo é em 3, né? Tudo é 3. A Valnice descobriu isso com muita propriedade. Ela mostrou, olha como sempre é o número 3, o simbolismo da trindade, né, do triângulo, que também é a síntese, tese, antítese, síntese, né? O 3. E ela descobriu o seguinte, vamos ver se eu estou aqui com o papel onde ela mostra isso. Começa a história no Murici, ele vai se curar num lugar que chama Tombador, nome ótimo, né? Tombador, né? E vai terminar num local muito perto de Murici, com outro nome, que eu não estou lembrando, mas que é quase como se ele voltasse ao lugar inicial, que nem a palavra matraga, que aparece de novo no final, fazendo o quê? Agora é o círculo que está em jogo, né? A totalidade, o retorno, né? O todo, a plenitude. Muito bem, quando chega o bando do Joãozinho Bembem, lá no Tombador, onde ele está,
a tentação de virar bandido de novo volta. Porque o Joãozinho Bembem é terrível, é um jagunço dos piores. Ele fala, vejo em você, meu irmão, um igual. Vem se juntar com a gente. Tem alguém que você queira que a gente dê uma boa sova de vingança? Pode falar. Né? É assim que a regra e o costume, né? E a violência vai ficando uma cadeia interminável. E ele quase vai, porque ele olha aquelas armas maravilhosas, aquilo lembra o antigo valentão que ele foi, né? Mas ele resiste, ele reprime. Eu não vou. Eu tenho a hora e vez, não é agora. Mas eu vou para o céu, nem que seja porrete. Então, eu vou. E ele resiste, e o Joãozinho Bembem fala, vem. Né? Até no final, quando eles já estão indo embora, graças a Deus, porque senão ele ia junto, né? Alguém fala, reza por mim. O outro fala, vinga-se por mim. Quer dizer, violência e, de novo, reza. Reza e violência, reza e bala. Né? As grandes contradições estão aí presentes. E o final, a cena última, o momento em que o Nhô Augusto resolve que é a hora dele partir. Ele já está refeito. Ele deixa os pais adotivos, não é? E vai em direção ao seu destino. Adélia Bezerra diz que na alquimia tem um recipiente que os alquimistas usavam para fazer as transformações da obra química, né? Que ela tinha que passar por várias fases, né? Nigredo, albedo, rubedo. Os alquimistas achavam que a matéria vil ia se transformar em ouro. Mas, na verdade, era a metáfora de você vil se transformar em algo valioso. Você, ser humano, projetado na transformação química, alquímica. A alquimia é a química medieval. Adélia Bezerra relaciona com a travessia do Matraga, maravilhoso. Né? Ou seja, ele também tem que viver o nigredo, que é entrar naquele fundo, né, de si mesmo, na sombra, pior, ele tem pesadelos, ele sofre, ele tem dores. Conseguir viver o albedo, que é a parte da prata, quando a matéria vil se transforma em prata, e viver o rubedo, que é o momento do sacrifício sangrento para atingir o ouro e a transcendência. Isso é na alquimia. Ela foi identificando cada uma das etapas. Eu não vou entrar nisso, que não vai dar tempo, não vou detalhar, mas só para vocês saberem como é possível pensar simbolicamente, né, essa travessia. A Valnice acha que é uma história pia, de conversão em santo. Uma história dos nossos santos, né, que começaram como pessoas más, né, perdidas, né, e que se transformaram em santos pela purgação. Ele achava que ele era santo guerreiro, por isso que ele ele achava que ele era santo asceta. E ele tinha que lutar contra os próprios demônios internos. Mas, no final, ele vai descobrir que o caminho dele era santo guerreiro. Que nem o São Domingos, que nem o Inácio de Loyola Brandão, né? Esses guerreiros que se realizam lutando contra o outro. Mas tem santo que se realiza lutando contra si mesmo. Só que alguma coisa nele ainda não estava pronta. Mas aí ele sai, não vai com o Joãozinho Bembem, monta no jegue, que é uma figura também cristã, né? O jegue que leva, né? Outro animal salvador, até chegar às portas da sua vila de Murici. E não chama Murici, daqui a pouco eu acho. O nome Matraga vai agora se realizar. O que quer dizer Matraga? Para a gente, então, finalizar por esse momento aqui da cena última. Tem muitas interpretações. Uns dizem que matraga se aproxima a palavra matraca. Matraca é instrumento, na Sexta-feira da Paixão, aquele instrumento, né, de reza, né, de madeira, né, que fica fazendo um ruído. Então, tem a ver com o campo do sagrado e o campo religioso, e o campo da penitência. Mas tem uma hora em que, quando ele vai se atracar, na cena final, que o narrador diz, a casa matraqueou, que nem panela de assar pipoca. Matraqueou, nesse caso, tem a ver com a violência. Certo? E a Adélia Bezerra vai trazer uma outra possibilidade. Matraga tem uma sonoridade que relembra a palavra matraz. E matraz é o vaso alquímico.
É o recipiente onde se dava a grande transformação. Possibilidade de leitura. A Valnice vai usar mais uma que é genial. Ela fala assim, matraca, que é um instrumento de penitência, virou matraga. Do C para o G, trouxe para dentro da palavra tragos. Tragos quer dizer o bode expiatório da tragédia grega, que tem que purgar e morrer para salvar os outros. Então, dentro da palavra matraga, existe tragos, da etimologia da palavra grega, da tragédia. Eu acho essa interpretação genial. Eu fico com ela. Né? Então, como é que ele vai salvar, se penitenciar, ser o bode expiatório, ser redenção e se elevar para santo? No momento em que ele vê que o Joãozinho Bem-Bem quer matar o velhinho, num ato de injustiça e de truculência, e ele fala assim, não, você é meu, como é que fala? Meu irmão, meu camarada, ou meu compadre, não faz isso. Isso é bem violência cordial brasileira, né? Você, oh, meu irmão, meu amigo, daqui a pouco eu mato, mas tudo bem, meu irmão, meu amigo, né? Isso é tipicamente nacional, essa ideia da violência cordial. Né? Cordial porque é o coração volúvel, né? Para os amigos tudo, para os inimigos, a lei, né? A lei da violência também, né? Vamos ler a cena final para a gente terminar. Tenho medo de ficar cansando vocês muito já, com tudo isso aqui. Como é que é o final? O final é assim. O final ele vai falar a palavra que vai traduzir em signo verbal o que estava inscrito na marca do triângulo dentro daquela circunferência. Lembram? Agora esse símbolo vai se realizar. Esse símbolo que nem o Matrago ou o Augusto sabia que estava ali para ser efetivado em ação. Ele estava fazendo o périplo cristão, o périplo da santidade, o périplo de uma história de conversão, né, de redenção. Então, são sempre esses três, né? Morte, renascimento e salvação, né? Penitência, castigo, né, e vida, enfim. Ele faz isso, ele diz assim, não faz isso, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem. Que nome, né? Bem-Bem, né? Para alguém que é terrível, né? Matraga, a palavra má está também no nome, né? E depois ele vai se tornar o melhor, o santo. Então, o má vai se dar como bem, e o bem-bem como mal. Os contrários aí estão bem evidentes. Não faz isso, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem, que o desgraçado do velho está pedindo em nome do nosso Senhor e da Virgem Maria. É isso que tocou ele, já é convertido nessa altura da vida, né? Então, o outro falou, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, Virgem Maria, etc., etc. Na sexta-feira da paixão, papai falou, não pode. Agora que eu sou convertido, você não vai matar esse sujeito. E o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. Né? Agora ele está do lado de Deus, né? Aí o Joãozinho fala, você está caçoando com a gente, mano velho? Mano velho, né? Estou não, estou pedindo como amigo, mas a conversa é no sério, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois pedido nenhum desse atrevimento até hoje, nunca que ouvi nem atendi. Não vai atender esse pedido, porque ele diz, é a regra. Ele matou do meu bando, vai ter que morrer. Né? Então, nessa hora, é uma lei contra outra lei, como diz a Adélia, a lei dos costumes, da regra, e a lei do coração do Nhô Augusto, que não aguenta ver essa injustiça, essa truculência. Pois então, ele, né, Nhô Augusto riu como quem vai contar uma grande anedota. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem é fácil, mas tem que passar primeiro por riba de eu defunto. Bom, aí o que acontece é que ele fala a palavra. Na hora que ele sente que é hora e vez dele, hora e vez no sentido de kairos, oportunidade. Não é a hora cronológica. Hora cronológica é cronos. Hora da oportunidade é kairos. Né? A Adélia Bezerra analisa brilhantemente isso. A hora do momento vital da minha grande redenção, transformação. E ele vai com um sorriso nos lábios. Porque ele sabe que agora ele pode usar toda a violência que ele renunciou por anos para se converter, né? Agora ele vai usar essa violência no sentido do bem, no sentido ético. Né? Mas ele é um guerreiro, ele é um santo guerreiro, ele é um santo violento. Então ele vai pegar essa violência, como se dissesse, a violência não morre, ela não desaparece, ela precisa ser redirigida. Né? Redirigida para outros fins. No caso, o fim de salvação. Né? E ele fala, epa, agora eu vou falar tudo junto.
No nome Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Realizando o triângulo que estava, né, gravado na pele. E vai para cima, e aí a casa matraqueou, que nem a santa, etc. E eles se retalham inteiro na faca. Um fala, não, depois que eles estão lá, né, os dois moribundos, né, todo mundo querendo ver o que está acontecendo, fala, não, salva primeiro ele. Não, meu amigo, pô, salva primeiro ele. Quer dizer, continua uma cordialidade no fim do mundo ali. É uma cena muito sangrenta. E aí ele está quase morrendo. Alguém chega e diz assim, Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo, Nhon Augusto. Parece um primo dele, para nomeá-lo, para dar um nome, e assim ele se tornar o que ele de fato é. Porque até então, a gente lembra, né, que ele não era matraga, né, não era nada. Agora ele vai ser, né, como ele diz, né, Nhon Augusto. Aí era o João Lemba, o parente, meio parente, né? Aí vem a narrativa e diz, então Augusto Matraga, agora ele está realmente com o nome de santo. Passou pelo nome dele, de indivíduo, em Augusto, agora ele vai adquirir o nome de santo. Fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios. As descrições dos santos, quando eles têm um momento de conversão, de êxtase, né? Se tornar a divindade, encontro com Deus, encontro com a divindade, é de um regozijo, né? De um gozo assim, impressionante. Né? São Francisco de Assis, os relatos todos. Né? E aqui, então, ele vai rindo para o momento em que ele já está no fim absoluto. Né? Aí ele diz assim, põe a bênção na minha filha, seja lá onde que ela esteja, e Dionora, fala com a Dionora, lembra a Dionora, a mulher? Que está tudo em ordem. Como santo ele perdoa, né? Como santo ele se entrega para poder salvar o velho, depois, vírgula, morreu, ponto. Acaba aqui a travessia. Né? Vocês vejam que é uma história carregada, né, de violência, de agressão, de destrutividade, mas de salvação, de redenção, de purificação, de espiritualização de um bandido notório, né, dentro do sertão. Então, só para a gente não ficar só na minha falação, é meio-dia, vamos passar o trechinho final para vocês verem como é que o Roberto Santos fez essa cena. Ele botou elementos que não tem no livro, tá? Tem uma hora que um padre, no final, vem junto, lá no meio do duelo. Isso não está no livro. E ele também faz a inscrição, mas não é a mesma marca que tem no livro. Não, que aqui não, a gente não vai poder ver, mas só para a gente ver o finalzinho. Como é que é? Vamos ver se vocês lembram, quem já assistiu o filme. É o cinema novo, então é cena realismo absoluto. Né? Traz tua gente. Tem pena do meu porquinho, seu velho. Tem pena. Traz tua gente, velho. Esse é o velho. Tem piedade de todos nós, seu Joãozinho. Quem é que teve pena do juruminho baleado por detrás? Então lhe peço, seu Joãozinho, que dê ordem para matar este negro velho que não presta para mais nada. Mas não mande judiar deles. Eles não têm culpa nenhuma do que fez o Pai. Pelo sangue de Cristo. Pelas lágrimas da Virgem Maria. Lhe atender não posso e com o senhor não quero nada. É a regra. Senão, quem mais havia de querer obedecer um homem que não vinga a gente sua morte de traição? É a regra. Um dos rapazinhos tem de morrer de tiro ou de faca. Perdão para nós todos, seu Joãozinho. Pelo corpo de Cristo, na sexta-feira da paixão. Cala a boca, velho. E traz tua gente que é melhor. Pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar a minha fraqueza contra a tua força maldita. Não faz isso, amigo. Não faz isso que o desgraçado velho está pedindo em nome do Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer com ele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. Você está caçando com a gente, mano, velho? Tô não. Estou pedindo como amigo. Pois pedido nenhum desse atrevimento, eu até hoje nunca que eu vi nem atendi. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho bem é fácil. Mas tem primeiro que passar por cima de eu de fogo.
Santo Amém. Avança, cambado, filho da mãe, que chegou a minha vez! Eu vou ficar sozinho! Pra trás! Pra trás! Gostosura de fim de mundo. Tá sem sustância, bocalhada. Cachorrão de canalha. Você vê? Hein? Se entregue, mano, que eu não quero me matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bebê. Mano, agora você vai me dizer quantos palmos tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição, vai direitinho pro inferno, meu parente, seu Joãozinho Bebê. Pra fazer bem pro meu irmão, não vejo ano dia e mês. Vou com Jesus no coração, pra minha hora e minha vez. Andei meu andar, andei meu andar, Fale com vontade, sabe? Quem é homem vai comigo. fazer bem pro meu irmão. Pronto, acho que era isso. Vocês viram como acontece dentro da igreja, né? Mais contradição do que essa, né? Quer dizer, concentrou toda a violência dentro da igreja e quando sai ainda tem o padre ali seguindo, né? Junto, quer dizer, essa contradição. E ainda uma hora que eles fazem uma espécie de cruz, né? Com as duas lanças, né? Mostrando nessa imagem não só o encontro dos contrários, né? E o bem e o mal aí se atracando, né? Como também a coisa do símbolo cristão. Enfim, só para mostrar para vocês que uma história repleta de simbolismo, dentro do sertão brasileiro, mas que tem um alcance de história arquetípica universal, né, da conversão do homem diante de si mesmo. É isso, gente. Obrigada. Desculpa ter me falado tanto. Pessoal, alguma pergunta? Bom dia. A senhora teve uma hora que citou a questão da Epifania, e tem como aproximar a obra do Guimarães com da Clarice nessa questão da Epifania mesmo? Ótima pergunta, você já respondeu. Tem sim. Tem sim. São dois escritores que aconteceram simultaneamente, né? Porque a Clarice também publica praticamente no mesmo ano, né? Em 44, o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, e ele em 46. E os dois são escritores, embora muito diferentes, porque a Clarice não vai para o sertão nenhum, né? O sertão da Clarice é dentro, né? São assim as peripécias de si mesmo, né? Como no Guimarães também, só que ele ambienta isso muito no sertão e na natureza do sertão, né? O Matraga ele tem várias etapas em que o movimento da natureza acompanha o tempo, né, de você purgar as coisas, né, criar, vamos dizer, plantar a semente para que ela possa, né, frutificar. No caso da Clarice, tudo acontece no mundo urbano, mas a questão da Epifania é comum aos dois.
Para Clarice, a epifania justamente é o momento em que uma personagem acomodada, né, que está ali no seu mundo doméstico, né, vivendo as limitações da vida, né, familiar, etc., pode ter uma iluminação na cozinha com um ovo em cima da mesa, entendeu? Quer dizer, para ela, os espaços são muito mais, vamos dizer, menores e domésticos. Para o Guimarães Rosa, esse espaço sem horizonte do sertão e das pastagens propicia epifanias, vamos dizer, mais vastas, né? Mas os dois vivenciam um momento em que, no caso da Clarice, as máscaras caem, né? Tudo se revela e a personagem vive por um segundo uma espécie de compreensão absoluta de tudo, né? E uma libertação, mas depois logo volta. Clarice, a liberdade é um segundo. E logo em seguida ela está recolocada no mundo de sempre. No Guimarães Rosa, a epifania faz transformação mais duradoura, né? Tem um momento que a libertação ela leva a mundos novos. No caso da Clarice, assim, a personagem vive aquilo, né? Como Casiana, no Conto Amor, né? Ela vê lá o cego mascando chiclete no pão do bonde, e ela que volta com as compras para casa, né? Que ela está ali naquela vida que ela gosta, mas ao mesmo tempo se sente aprisionada. O título do livro, Laços de Família, laços que aprisionam, né? Não só laços afetivos, são laços que constrangem, limitam, como uma corrente, né? Porque que pesa, né? Então ela vê aquele cego e percebe que ela está cega para ela. Ela tem uma espécie de momento de iluminação epifânico, né? A partir do cego. Ela fala assim: eu não sei de mim, eu me desconheço. Ele olha para dentro, eu só olho para fora, né? Então a epifania nela são esses momentos de consciência, de despertar. Clarice é uma literatura do despertar. Mas você tem toda a razão, você pode aproximar, e muito, esses dois escritores a partir dessa noção de epifania. Entendeu? Com certeza. Mais alguém? Professora, Bom dia. bom dia. Eu gostaria de perguntar uma coisa só para ver se minha dúvida faz sentido mesmo. Eu posso entender por digressão qualquer tipo de quebra da narrativa principal, ou está mais relacionada a uma quebra da narrativa principal para fazer uma reflexão do narrador? Digressão, você está falando? Digressão. Digressão. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu achei que era a mesma coisa. Se a digressão era uma quebra Da narrativa principal. Ou uma quebra da narrativa principal especificamente para fazer uma reflexão do narrador. Ah, sim. Eu digo no estilo do Machado de Assis na Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele, ao longo da narrativa, ele quebra várias vezes para conversar com o próprio leitor. Eu queria saber se digressão é isso ou pode ser... Tá, entendi. Olha só, eu acho que no caso do Guimarães Rosa, as funções são diferentes, né? Porque a digressão, que a gente está chamando de digressão, na verdade, é intercalação. Existe essa palavra? Acho que sim, né? Às vezes ficou meio Rosiana inventando palavra que não tem, né? Sem o talento dele, né? Intercalação. Você fica intercalando histórias, no caso do Burrinho Pedreza é mais claro que todas, né? Contando causos. Você pode chamar isso de digressão, mas você pode chamar também como um mosaico, né? Uma rede de contos que se cruzam. Não é uma parada assim que não tem relação, vai fazer um olhar de fora. Não é como Machado, que faz, né, puxa a câmera assim para fora para dar uma observação crítica sobre o que está acontecendo. No caso do Guimarães não é assim. Ele primeiro que ele não é esse observador distanciado, o observador crítico. Ele é comprometido, fundido e empatizado com a personagem. Ele está no mesmo plano. E, às vezes ele dá voz às personagens e ele mesmo, né, sai fora, entende? Ele deixa que as personagens falem o que ele mesmo pensa. Então, no caso das paradas que ele vai fazer, não são digressões críticas nem de observação, são de, vamos dizer, construir a rede de histórias que compõem o imaginário popular. Percebe? É diferente. Eu nem chamaria tanto de digressão, eu chamaria justamente de interpolação de narrativas. Tá? Não sei se respondeu. Não, a certo, questão. obrigado. Uma última questão, alguém? Oi, bom dia, Pro. Bom dia. Pensando mais no vestibular... Adorei esse Pro, foi tão assim, próximo. Bom dia, aluno. Se Deus quiser, ano que vem. Pensando no vestibular, você tem alguma dica de como ele vai abordar Sagarana? Se ele abordar Sagarana, né? Como é que ele vai abordar?
Por exemplo, uma pergunta que eu faria se eu fosse né, assim, formulador de questão do vestibular é justamente, escolheria uma das narrativas aqui, qualquer uma, e proporia para o candidato que ele mostrasse na narrativa como que se entrelaçam o chão regional, particular, com um aspecto universalizante. Acho que o Guimarães Rosa é muito isso, entende? Claro que eles vão tentar fazer uma questão mais específica, né? Mas eu acho que essa dica tem que ficar. Vocês sempre entenderem que o sertão do Guimarães Rosa, por mais documental, né, ecológico, cheio de natureza, né, se diferencia do regionalismo dos anos 30, de que ele é herdeiro também. Por que se diferencia? Porque existe esse outro substrato que é mais arquetípico, mítico, saga. Vocês têm que falar dessa coisa da palavra, né, do título. O título é a chave para vocês. Sagarana, né, etimologia indígena misturada com etimologia germânica. Então, Guimarães Rosa quer essa síntese entre o particular e o geral, em todas as histórias. Não tem uma história que você não consiga simbolizar como uma transformação do social, do humano, né, do percurso do homem. Grande Sertão Veredas, que é a maior saga no sertão, de jagunço, de, né, fazendeiro, de político, de tudo mais, acaba com essa frase: o que existe é travessia, homem humano. Entendeu? Está sempre colocando as histórias nesse plano mais transcendente, que os outros escritores do regionalismo nem sempre tinham, eram ateus, muitos deles. Né? Achavam que, enfim, esse aspecto do sagrado, né, do religioso, quando aparecia, era para pisar em cima e dizer: isso aqui é alienação. Isso é alienação do povo. Né? O religioso, nesses autores, geralmente é para uma compensação, né, de um sofrimento em que você vai se apegar, né, numa espécie de subterfúgio, né, compensatório. Para Guimarães Rosa, não. Eu acho que ele tinha mesmo uma fé. Então, a coisa universal, transcendente, mítica, ele quer fazer uma convergência entre mitologia grega, mitologia afro-indígena e mitologia, enfim, de outras tradições, oriental. Ele conhecia várias tradições, né? O hermetismo, né? A alquimia, que eu mostrei hoje um pouquinho disso. Então, assim, eu acho que a dica que eu daria era para vocês sempre tentarem fazer essa dupla face, no caso do Guimarães Rosa. Seja em que conto for, mas falar primeiro qual é o enredo, do que se trata, né? Eu resumia rapidamente cada um, né, do Sagarana. Existe esse chão histórico, concreto, geográfico, e existe o salto. Ele sempre dá o salto, por mais ínfima que seja a história, entendeu? Porque ele acredita no poder mágico, no poder da fantasia, né? No poder do desejo. Então, ele vai entrando com isso. Não sei se isso responde a sua pergunta. É difícil saber o que vão perguntar na hora, né? Mas eu sempre puxaria por aí. Plano do particular e plano do geral. Às vezes, ele faz as personagens ficarem quase típicas, fazer tipo, assim, tirar todas as características individuais para sobressair o substrato transindividual. É um regionalismo, é um transregionalismo do Guimarães Rosa. Né? É a diferença dele com os demais regionalistas. Mas ele ainda é regionalista. Ele fala do social, fala da violência, fala né, das retaliações, das crenças, da religiosidade popular, né? Da fé desse povo, né? Que muitas vezes é uma fé assim que a gente nem imagina de onde vem, né? Um mundo tão duro, né? Tão sofrido, mas está ali. Ele olha para isso. É o que eu diria. Certo? É isso? Bom, pessoal, dia 1º de dezembro começa uma programação sobre Clarice Lispector. Vocês perguntaram, enfim, quem se interessa, quiser prestigiar, tem uma mesa no dia 1º. No dia 2, a Suzana Amaral, a diretora do filme A Hora da Estrela, também estará aqui conosco, só acompanhar a programação. Esse circuito todo desse ano está disponível no canal do YouTube do Centro Cultural também, podem procurar. Então, quem não viu, ouviu essa epifania, né, de 1h30 hoje e quiser revê-la, pode procurar lá no site que já vai estar disponível, tá bom? Sucesso, boa sorte para vocês, até ano que vem. Obrigada.